Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o papo é sobre um conceito do cristianismo que, assim, muita gente já ouviu falar, mas que gera uma confusão danada. Totalmente. A ideia de nascer de novo. É uma daquelas expressões que virou quase um jargão, né? Mas quando a gente para pensar no que ela realmente significa, a coisa fica bem mais complexa. Fica muito mais complexa. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar, usando como guia o primeiro capítulo do livro Finalmente Vivos, do teólogo John Piper. Exato. Nossa missão aqui é ir além do clichê. Vamos usar a análise de Piper para desvendar a conversa original que deu origem a tudo isso, um encontro noturno entre Jesus e um líder religioso chamado Nicodemos. A questão é, por que para Jesus isso era tão fundamental? E por que a resposta dele foi tão inesperada? Vamos tentar decifrar esse enigma. Ok, vamos montar o cenário que o Piper descreve. Imagine a cena. É noite em Jerusalém. Certo. As ruas estão mais silenciosas. E uma figura importante, Nicodemos, um fariseu, membro do Sinédrio, tipo a Suprema Corte Judaica, procura Jesus. Mas ele vai às escondidas, sob o manto da escuridão. O que já nos diz muito. Havia um misto de curiosidade genuína e talvez um certo receio, né? Receio da opinião dos seus pares. Com certeza. E o fascinante é como ele começa a conversa. Ele não chega de forma agressiva. Pelo contrário, ele chega com um elogio, uma afirmação. O Piper destaca a fala dele. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E ele continua. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu vejo as evidências, os milagres. Tem algo diferente em você, algo divino. Eu reconheço isso. É uma abertura respeitosa quase acadêmica. Sim, muito respeitosa. E aí que a conversa dá um cavalo de pau. Totalmente. Jesus não responde, obrigado por notar, ou vamos conversar sobre esses sinais. Nada disso. A resposta dele corta a conversa e vai direto para o que, na visão dele, é o único ponto que importa. Que é? Ele diz, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que virada de chave. Quer dizer, o cara chega com um baita elogio, nós sabemos que você veio de Deus, e a resposta de Jesus é basicamente, isso que você sabe não importa se você não nascer de novo. Exato. E é essa intensidade que o Piper explora. Ele argumenta que Jesus não está jogando um tópico novo na mesa para debater. Ele está estabelecendo a condição fundamental. A condição não negociável. Não negociável. Não é uma sugestão de melhoria, é um pré-requisito absoluto. Na lógica do Evangelho de João, que o livro analisa, não passar por essa experiência significa permanecer sobre o que o texto chama de a ira de Deus. É uma questão de vida ou morte espiritual. E o detalhe que torna isso ainda mais radical é para quem ele está falando. Não é para um cobrador de impostos corrupto ou, sei lá. Não, é para Nicodemos. O cara era o suprassumo da retidão moral e religiosa da época. Exatamente. E esse é o ponto central que o Piper martela. Ao dizer isso a Nicodemos, Jesus está, na prática, dizendo que toda religiosidade, toda moralidade, todo o conhecimento das Escrituras, por mais admiráveis que sejam, são insuficientes. São insuficientes. A necessidade é universal. E para reforçar, o Piper lembra que em outras ocasiões Jesus usou uma linguagem duríssima com os fariseus, o grupo de Nicodemos, chamando eles de filhos do inferno. Nossa! Pois é. Isso mostra que a necessidade de nascer de novo não é para consertar pessoas ruins, mas é uma necessidade de toda a humanidade, inclusive e especialmente dos mais religiosos. Ok, então fica claro que a ideia é radical. E a análise do Piper continua, explicando por que esse conceito é tão desconfortável para a gente. Ele aponta 3 motivos principais. Qual é o primeiro? Bom, o primeiro motivo é que a necessidade de nascer de novo nos força a encarar um diagnóstico muito duro sobre a nossa condição natural. Certo. A lógica é, se eu preciso de um novo nascimento, é porque meu primeiro estado é fundamentalmente falho.
O Piper descreve essa condição original de forma bem direta: espiritualmente mortos, moralmente inclinados ao egoísmo e legalmente culpados diante de um padrão divino de justiça. Uau, isso é desolador. Não é você cometeu alguns erros, é a sua própria natureza está comprometida. Exato. É um golpe direto no ego. É um golpe direto no ego. A nossa tendência é sempre achar que temos algo de bom para oferecer, que somos, no fundo, pessoas boas. Piper argumenta que essa doutrina diz: seu ponto de partida espiritual é zero. É um choque de realidade. E isso nos leva diretamente à segunda razão do desconforto. Que é a nossa falta de controle. Ah, sim. Exatamente. Se o problema é tão profundo, a solução não pode vir de nós mesmos. O novo nascimento, ele é apresentado como algo feito para nós. E não por nós. Isso, não por nós. E o Piper se apoia em várias passagens. Uma delas é de João capítulo 1, que diz que os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não é uma questão de hereditariedade, de esforço pessoal. Ou de uma decisão autônoma. A origem é divina. Isso vai contra tudo que a nossa cultura prega sobre autoajuda, empoderamento, sobre ser o arquiteto do seu próprio destino. Totalmente. A ideia de que a transformação mais importante da sua vida está completamente fora do seu controle é inquietante. É profundamente inquietante. Outra passagem que ele cita é do apóstolo Pedro, que diz que Deus nos regenerou. O verbo está na voz ativa, com Deus sendo o agente. Nós somos os recipientes. Entendi. Qualquer bem espiritual que a gente faça, na visão dele, é sempre o fruto ou o resultado dessa regeneração, nunca a causa dela. E imagino que o terceiro ponto aprofunde ainda mais essa dependência. Sim, e talvez seja o ponto mais espinhoso de todos: a soberania de Deus no processo. O argumento do Piper, baseado em textos como Efésios capítulo 2, é que o estado de morte espiritual não significa apenas que estamos doentes ou fracos. Significa o quê, então? Significa que somos incapazes. Incapazes de ver a verdade e a beleza do evangelho como algo desejável. É como tentar descrever as cores do pôr do sol para um cego de nascença. Não há referência. Sendo sincero, essa é a parte que sempre gera mais debate. A ideia de que não temos nem a capacidade de querer parece para muitos anular completamente o livre-arbítrio. O Piper aborda essa aparente contradição de alguma forma. Ele aborda, mas não tentando resolver o debate filosófico milenar entre soberania divina e livre-arbítrio, sabe? Ele foca no que ele entende que o texto afirma. Certo. E o que o texto afirma, segundo ele? A perspectiva dele é que, por causa da nossa rebeldia inata, nós usamos nosso livre-arbítrio para rejeitar a Deus. Portanto, para que alguém se volte para Deus, é preciso uma intervenção divina que precede essa escolha. Uma ação primeira de Deus. Isso. Deus precisa, primeiro, dar vida ao coração morto, para que então essa pessoa possa, pela primeira vez, querer e escolher a Deus livremente. A dependência da iniciativa de Deus é absoluta. E essa é a ideia mais desafiadora. Entendido. É um raciocínio denso, superado o desconforto, vamos para a parte prática. O que de fato acontece, segundo a análise, nesse novo nascimento? O Piper faz uma primeira distinção que me pareceu crucial. Sim, ele diz: o que acontece no novo nascimento não é a obtenção de uma nova religião, e sim de uma nova vida. Essa frase é a chave de tudo. E Nicodemos é o exemplo perfeito disso. Perfeito? Ele não precisava de mais religião, ele já estava no topo da pirâmide religiosa. Ele tinha os rituais, o conhecimento, a disciplina. Tinha tudo. O que ele faltava, segundo a análise de Jesus, não era um ajuste no comportamento, mas algo que ele simplesmente não possuía: vida espiritual. O livro explora bastante essa metáfora de morte e vida. Muito. O Piper cita o próprio Jesus para mostrar que essa não é só uma força de expressão. Por exemplo, quando Jesus diz a um discípulo em potencial: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. É uma frase chocante. É chocante. Ele está dizendo que existem pessoas fisicamente vivas, andando por aí,
que estão espiritualmente mortas e elas podem cuidar dos que estão fisicamente mortos. A outra ilustração que ele usa é a do filho pródigo, certo? Exato. Quando o filho volta para casa, o pai não diz: meu filho que estava equivocado voltou. Não. Ele diz: este meu filho estava morto e reviveu. Novamente, o rapaz estava vivo o tempo todo, gastando sua herança, mas para o pai, naquele estado de rebelião, ele estava funcionalmente morto. Faz sentido. Portanto, o novo nascimento não é sobre dar um polimento na vida que já temos. O Piper insiste que é um ato criativo de Deus, tão real quanto o nascimento físico, onde uma vida que antes não existia passa a existir. Entendi. Então, o ponto central é que não se trata de adicionar uma camada de religião, mas de receber uma vida completamente nova. Mas aí eu fico pensando. Nicodemos chegou justamente reconhecendo o poder de Jesus, o lado sobrenatural dele. Isso já não seria um passo enorme? Por que a resposta de Jesus foi tão radical? Essa é uma pergunta excelente e nos leva direto para a segunda grande distinção que o Piper faz. Qual seria? O que acontece não é meramente uma afirmação do caráter sobrenatural de Jesus, e sim o experimentarmos o sobrenatural em nós mesmos. Ah, agora faz mais sentido. Nicodemos tinha a primeira parte, a observação externa. Perfeitamente. Ele era um espectador admirado. Ele via os milagres e concluía corretamente que Deus estava com Jesus. Ele afirmava o sobrenatural, mas a resposta de Jesus muda o foco. Muda completamente o foco de o que você vê em mim pro o que precisa acontecer em você. Piper alerta que a nossa natureza humana tem um fascínio pelo espetacular. Podemos amar a ideia de milagres, nos arrepiar com histórias de poder divino e ainda assim... Permanecer os mesmos por dentro. Exato, permanecer interiormente inalterados. O livro até faz uma provocação sobre isso, né? Sim, uma provocação forte. Ele menciona que, de acordo com o Evangelho de Marcos, até os demônios reconheciam quem Jesus era. Um deles grita: "Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Ou seja, ter a informação teológica correta. A afirmação intelectual de que Jesus é divino não é o mesmo que nascer de novo. O próprio diabo, na visão do autor, tem uma teologia correta, mas não tem uma nova vida. É aqui que a análise mergulha de vez na natureza sobrenatural do evento, né? Exato. A fonte cita a explicação de Jesus a Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Carne e espírito. Isso. Carne, nesse contexto, não é o corpo físico, mas representa a totalidade do ser humano em sua capacidade natural, sem a intervenção de Deus. E espírito é o Espírito Santo, a ação direta e divina. Entendi. A frase de Jesus é uma declaração de que uma categoria não pode produzir a outra. A natureza, por si só, não pode gerar o sobrenatural. A carne não pode dar a luz ao espírito. E para tentar tornar isso mais claro, Jesus usa a famosa analogia do vento. Sim. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do espírito. É uma imagem poderosa. E o Piper extrai algumas lições fortes dessa metáfora. Primeiro, o espírito é livre e soberano. O vento sopra onde quer. Não podemos agendá-lo, controlá-lo ou direcioná-lo. Ele não responde à nossa vontade. E a segunda parte da analogia? A parte sobre ouvir o som, mas não saber de onde vem ou para onde vai. Essa parte fala sobre o mistério e a natureza interna da sua ação. Nós não vemos o vento, mas vemos seus efeitos. As folhas se mexendo. As folhas se mexendo, as árvores balançando. Da mesma forma, o novo nascimento é um evento invisível e interno, cuja causa é o próprio Deus. Nós não vemos o Espírito agindo, mas vemos os resultados. Uma nova forma de pensar, novos desejos, uma fé que antes não existia. A transformação é a evidência de que o vento soprou ali. Exatamente. Certo. Então temos uma obra soberana, misteriosa e sobrenatural do Espírito Santo que cria a vida. Mas, onde Jesus entra nisso tudo? Se a fonte diz que a vida está nele, por que o foco inicial da explicação é todo no Espírito Santo? Como o autor conecta esses dois papéis? Essa conexão é o clímax do argumento do Piper. Ele defende que a vida espiritual que o Espírito Santo cria não é uma força vital genérica ou uma energia cósmica.
Ela é específica. Especificamente, a vida de Cristo, ele cita o próprio Jesus dizendo, eu sou a vida, e o final do Evangelho de João, que diz que tudo foi escrito para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A vida não é algo que o Espírito pega de uma prateleira e nos dá. A vida está em Cristo. Está em Cristo. Então, o trabalho do Espírito é, de alguma forma, nos plugar nessa fonte de vida que é Jesus. Plugar é uma ótima analogia. Piper usa o termo união vital. De forma objetiva, o que acontece no novo nascimento é o ato sobrenatural do Espírito Santo de nos unir a Cristo de uma forma real e viva. A imagem da videira. Exatamente. A imagem bíblica clássica para isso é a da videira e dos ramos. Cristo é a videira, a fonte de toda seiva, de toda vida. Nós, por natureza, somos ramos secos caídos no chão. O novo nascimento é o milagre do Espírito Santo nos enxertando na videira. A partir desse momento, a vida que flui na videira começa a fluir em nós. Ok, isso explica o mecanismo divino, a parte objetiva. Mas e a nossa experiência? Onde a fé entra nessa história? A pessoa simplesmente acorda um dia e pensa, acho que nasci de novo. Como isso se manifesta? Essa é a peça final. O Piper explica que nascer de novo e ter fé em Jesus são inseparáveis. Como os dois lados de uma mesma moeda. Exatamente, eles acontecem juntos. Não há uma sequência do tipo, primeiro você nasce de novo e semanas depois decide ter fé. A nova vida que o Espírito cria torna a fé possível, e essa nova vida sempre se expressa instantaneamente através da fé. Então a fé é a evidência de que a vida está ali. É o ramo começando a brotar porque está conectado à videira. Perfeito. A fé é a respiração da nova vida espiritual. O Piper é enfático. Nunca devemos separar o novo nascimento da fé em Jesus. Certo. Ele cita outra passagem da primeira epístola de João que diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A conexão é direta. Ser nascido de Deus e ter fé são apresentados juntos, como causa e efeito imediatos. A fé é como nós, subjetivamente, experimentamos e vivemos essa união com Cristo que o Espírito realizou objetivamente. Certo. Vamos amarrar tudo isso. Pelo que extraímos do material do Piper, a ideia de nascer de novo está muito longe de ser sobre apenas virar uma página, melhorar a si mesmo ou... adotar um novo código de conduta. Exato. A análise a descreve como uma criação sobrenatural de vida espiritual, onde antes havia apenas morte. Uma obra iniciada, executada e completada por Deus, através do Espírito Santo, totalmente fora do nosso controle. E essa nova vida não é algo vago ou abstrato. É, na sua essência, uma união real e vital com Cristo, que é a própria fonte da vida. E a maneira como nós experimentamos e vivemos essa união, do nosso lado da equação, é através da fé nele. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão. A análise do Piper foca intensamente na origem divina e soberana dessa transformação. Sim. Isso naturalmente levanta uma questão para quem ouve. Se o novo nascimento é uma ação de Deus sobre nós e a fé é a nossa resposta a essa ação, como isso muda a forma como se enxerga a jornada espiritual? Em vez de nos vermos como arquitetos da nossa própria espiritualidade, construindo o nosso caminho até Deus, Certo. na fonte nos convida a pensar no que significa ser o receptor de um ato criativo, uma obra de arte iniciada por outro. Qual o nosso papel quando a iniciativa fundamental não é nossa?